Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do canal Pastor Daniel Martins. Se você ainda não nos segue, segue o nosso canal, curte, compartilha, que é um canal que está sendo bênção para alcançar muitas vidas, assim como tem alcançado a tua vida. E hoje estamos aqui recebendo no nosso podcast, no nosso bate-papo, Pastor Renato, Pastor Isaías, nosso em breve Pastor Rodrigo. Aleluia. Todos os membros do nosso Seva Church Vista Alegre, Seva Church Recreio. E hoje vamos trabalhar um tema que tem dividido muita opinião, que tem dividido muito as opiniões, em especial da rede social, os profetas da atualidade. Hoje a gente tem casos que têm sido casos polêmicos e tem sido casos abraçados, igrejas lotadas e outras igrejas ficando vazias. E a gente hoje veio compartilhar um pouco de uma opinião para você que está nos acompanhando. E para a gente começar o nosso bate-papo, queria os nossos convidados saber de vocês o que é ser profeta hoje. Pastor Renato. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para bater um papo com vocês e trazer e falar sobre esse tema tão muito importante e abrangente, né? A gente vê hoje sobre a questão dos profetas. Não é tão difícil a gente fazer uma abordagem muito específica. Não é tão difícil. Analisa bem. Passa em frente de uma igreja hoje, você vai ver uma igreja lotada. Entra nessa igreja, você vai ver o que você vai encontrar ali. Bíblia ou profeta? Só profetada. Você vai ver, o lugar que tem profetada é o lugar que está cheio. O lugar que tem Bíblia é o lugar que está vazio. Muito bom, pastor Renato. Pastor Isaías. Amém. Nós vemos, pegando um gancho do nosso irmão, nós vemos da seguinte maneira. Profeta, no passado, ele era para ensinar a palavra ao povo. E hoje, o que nós estamos vendo dentro dessa situação, tendo mais profecia do que a própria palavra de Deus, mas teria que ter mais ensinamento e menos profetadas. Muito bom, Rodrigo. Então, pegando o gancho aqui dos nossos irmãos na mesa, como eles falaram, nós estamos tendo muita profecia e pouca palavra, né? Se a gente for lá no Antigo Testamento, né, nos profetas, eles eram respeitados, né? O Espírito Santo de Deus era só neles, não era nas pessoas que eram dada a profecia, ou seja, não tinha testificação, né? Hoje, o Espírito habita em nós, há testificação sobre isso. Então, nós temos que nos policiar se a profecia também está dentro da palavra. Aleluia. Porque tem que estar na palavra, gente. Glória a Deus. Então, nós temos que nos atentar, não podemos deixar nos iludir. Qualquer um aí vai, fala uma coisa, fala outra, né? E não podemos deixar nos levar sobre isso. A gente hoje consegue ver a questão dos profetas, é profeta da prosperidade. A gente hoje pega a maior parte dos profetas que a gente vê na mídia, na grande mídia, profetas que estão profetizando prosperidade. Efésios 4 nos diz que e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E 1 Coríntios nos diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Hoje, para vocês, na visão de vocês, o que define um profeta nos dias de hoje? Olha, posso falar? Pode, Rodrigo. Na verdade é dom, né? O profeta hoje, ele tem que profetizar para a igreja, né? Então, o dom já nasce com a gente, Deus fala. Mas se o profeta muda algo em favor dele, né? Aí já é um pouco de cobiça. Ele está cobiçando em favor de coisas que ele pode, né? Vamos dizer assim, ganhar futuramente. É igual a gente tem aquele meme, né? O profeta falando e o anjo, não, é isso. Daqui a pouco, não. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí é você que está falando. É mais ou menos dessa forma, né, Rodrigo? Sim. Pastor Renato. Pastor Fabrício, eu vejo a questão dos profetas é o seguinte, se a gente for olhar hoje na internet, a gente vai abordar, falar sobre
um adolescente que hoje é assunto, né, no Brasil inteiro, Sim. né, sobre a questão da profecia, sobre a questão do circo em cima do púlpito. Mas a questão é o seguinte: quem dá púlpito para esses profetas? Né, digamos que seja profeta. Quem dá o púlpito para esses profetas? A culpa é deles ou de quem dá Aí eu levantaram uma questão essa semana da idade. O menino tem 15 anos, aí eles levantaram a questão da idade, porque o menino não deveria estar em cima do púlpito com 15 anos. Eu comecei com 16 anos, 17 anos, pregar a palavra. A questão a questão não é a idade, a questão da onde vem a fonte, da onde é a fonte que ele está buscando essas informações, da onde é a fonte que ele está buscando para profetizar. É Bíblia. Esse cai em cima do púlpito, mandando o pessoal rasgar exames. Isso é de Deus? Não. Não existe base bíblica. Tanto não é que os pais ficaram agora responsáveis pelo menino para evitar que ele suba no púlpito, que ele acesse a rede social. Então, ou seja, a igreja atual, as profetadas que está acontecendo, que está levando, e detalhe, o povo está morrendo por falta de conhecimento. E Cristo está voltando para buscar a igreja. Aleluia. E Cristo está voltando para buscar a igreja. Aleluia. E enquanto esse povo está buscando, indo atrás desses falsos profetas, o povo que realmente estão buscando a palavra, esse povo vai subir. Esse povo vai morar com Cristo no céu. Pastor Isaías. Amém. Eu não estou assim bem informado, porque eu, devido trabalhar aquela coisa todinha sobre esse jovem. Mas nós vamos tirar um pouquinho o profeta, O menino. o menino em si, a idade. O menino mais o fato. Tirar o menino de cena, mas falar do fato. Isso. Nós vemos da seguinte maneira, na Bíblia, nós vemos que quantos jovens, quantos meninos foram chamados para exercer a função. Davi foi menino, Salomão veio jovem. Sim. Então, o que nós estamos vendo, como o irmão falou, é que talvez esse jovem não está tendo o quê? Um auxílio, ele não está tendo alguém que possa ensinar realmente aquilo que ele tem que dizer, ou sei lá, de uma forma onde ele possa ser encaminhado para poder exercer realmente o ministério profético. Amém. Pegando esse gancho, o pastor Renato trouxe, o pastor Isaías complementou sobre o menino, mas não pegando somente o menino. Saiu recentemente agora a pessoa de quem ele rasgou o exame, ela veio a público falar que não foi curada do câncer. Lucas 8 nos diz, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. De quem é a responsabilidade da profecia? O profeta ele liberou a profecia, só que Jesus não fala que ele salvou, que ele curou. A sua fé te salvou. É a pessoa que não recebeu? É a fé da pessoa que foi fraca? Ou é o profeta que não deu a profecia? O que vocês acham a respeito disso? Quando uma cura é liberada e não é cumprida, quando uma profecia é liberada e não é concretizada? Pastor Renato. Olha, depende muito. Digamos assim, eu libero uma profecia. Essa profecia que eu estou liberando, eu estou liberando uma profecia que vem realmente do trono de Deus ou eu estou liberando uma palavra profética? Você tem que entender o que exatamente é, tá bom? Eu posso liberar uma palavra profética, você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai continuar fazendo o teu exame.
Você vai continuar tomando seus remédios. Você não pode parar. Agora, no momento que eu uso Deus para falar, olha, Deus está me falando que você está curado. A pessoa que crer É isso. naquela profecia, naquela palavra do tal profeta, ela vai rasgar o exame. Ó, pode rasgar o exame, pode parar de fazer os exames, parar de tomar o remédio. Que isso? Não é assim que funciona. Tem que ter maturidade espiritual. E o povo tem que ter conhecimento. Gente, não vai atrás de profecia, vai atrás de Bíblia, vai atrás da razão. Não simplesmente fica ouvindo profecia por aí e acabando com a tua vida. Não faça isso. Pastor Isaías. Nós temos aqui... Pastor Isaías está se coçando ali já para falar. Não, é que o tema ele é gostoso. Sim. E quando nós vemos, né, vamos voltar um pouquinho na Bíblia. E quando nós vemos Eliseu, né, liberando para aquele centurião, né, um centurião, não foi? Não me lembro o nome dele agora, que ele mandou se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Ah, sim, o general. Foi o general. Então, quando Eliseu ali falou para aquele general pegar e se banhar o quê? 7 vezes. Poxa, ele pegou e aquele general pegou e falou o quê? Ficou naquela. Opa, não vou. Tá. O rio de onde eu venho é mais limpo. Entendeu? Então, o que acontece ali? Teve um dos seus servos que pegou e foi lá e falou assim... Estimulou a fé. Estimulou a fé dele. E o que ele fez? Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e na 7ª vez ele foi o quê? Foi curado. Ele se levantou limpo. Então, ele teve alguém que estimulou a fé dele, porque ele em si, ele não tinha fé. Quando ele olhou para aquele rio, ele viu ali naquele rio, ele desagradou a ele. Então, muitas vezes, tem alguém que tem que estar estimulando a tua fé. Aleluia. O homem de Deus foi lá e o que aconteceu? Deu a palavra. E ali se cumpriu o quê? A palavra que aquele homem de Deus deu àquele general. Por quê? Porque a palavra primeiro veio de onde? De Deus. Veio do alto. Ela veio do alto, o homem de Deus liberou, e ali aquele homem, o que aconteceu no caso... desse caso que o irmão falou. Então, nós vemos que alguém tem que estimular a sua fé. Olha, eu observo da seguinte maneira. Vamos lá. É uma referência, ok? Para Eliseu, quando o general estava com a lepra e a menina falou, olha, se estivesse diante do meu senhor, diante do profeta, tá? O meu senhor ficaria curado. Ele ficaria curado. Aí o que acontece? Ele vai até o profeta. Hoje, vamos lá. Hoje, a church, né? Tanto em Vista Alegre quanto no Recreio, muitas pessoas procuram a nossa igreja porque existe palavra. É isso aí. Existe profeta, palavra, com palavras. Aleluia. Com palavras. Então, o que acontece? Então, nós estamos se tornando referência no Brasil inteiro. Mas por quê? Porque hoje qualquer pessoa que chega na nossa igreja encontra palavra. Então, da mesma forma, aquela menina, quando soube que o seu senhor estava com lepra, ela deu uma referência.
uma referência. Então, a igreja hoje, a igreja atual, ela tem que ser referência. A igreja atual ela tem que ser referência. A igreja atual, os profetas, ele tem que ser referência, mas dentro da palavra. Ele está conectado com Deus, ele conectado com os céus e vai liberar uma palavra. Pode mergulhar 7 vezes. Mergulhando 7 vezes, você vai ficar curado. E acabou. Aleluia, sim. Rodrigo. Então, eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Mas eu complementaria com ação. Vocês falaram aí, nada mais é do que ação. Vamos lá na mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela ficou? Né? 12 anos. E a Bíblia vai nos dizer que ela falava para si mesma, se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. Então, ali ela já profetizou, ela já determinou, começa por aí. Né? Então, a Bíblia vai nos dizer que ela foi por baixo. E a Bíblia nos diz que era uma multidão. Né? Então, eu vou botar essa multidão como barreira. Olha quantas barreiras ela foi atravessando. Glória a Deus. Olha quantas barreiras ela foi atravessando. Ela foi pulando. E ela não olhou para o tamanho de 12 anos que ela estava sendo esvaindo de sangue, gente. Ela não olhou para isso. Ela saiu da zona de conforto dela. Ela foi lá e creu. Então, não adianta eu receber uma profecia e eu não crer naquilo ali. Se eu não crer naquilo ali, não vai acontecer. Não tenho que olhar para o tamanho do câncer lá que ele tinha. Eu tenho que olhar para o tamanho do Deus que está aí no meu coração. Aleluia. Não é verdade? Quando eu olho para o tamanho do meu Deus, meu irmão, pode vir câncer, pode vir lepra, pode vir o que for. Deus é comigo e acabou. Hoje a gente vê, como a gente falou, né? Muitas igrejas lotadas, mas ninguém atrás de palavra. As pessoas atrás de profecia. Então a gente às vezes para pensar de onde está vindo a falha. Será que é a falha de quem procura ou a falha de quem não discipula? Porque a pessoa, o menino, os profetas, tem alguém que discipulou essa pessoa. Essa pessoa não veio do nada. Alguém discipulou essa pessoa. Esse menino tem um pai e uma mãe por trás dele. Esse menino tem um pastor por trás dele. E a Bíblia ela manda a gente provar os espíritos. Nem toda palavra que parece espiritual vem de Deus. 1 João 4, amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. 1 Coríntios, e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente faz hoje para poder ter esse discernimento? Qual o papel da igreja? A gente como igreja, nós como igreja nesse mundo, qual é o nosso papel e o papel da liderança no julgamento de uma profecia? Ser usado e ser aprovado. Pastor Isaías. É difícil porque hoje, como é que a gente vai detectar o falso profeta? E aí nós ficamos assim, vamos dizer assim, ao léu, porque nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão o quê? No reino do céu. Então, muitos estão vindo com palavras e enganando até a gente mesmo que está ali. Então, fica difícil para mim, eu de detectar o falso profeta. Pastor Renato, para o senhor, a questão do papel da igreja, da liderança, a liderança que está por trás desses profetas. Então, a liderança é o seguinte, quando você percebe que tem um menino, que seja um adulto, seja lá o que for, que se intitula profeta, e ele traz falsa profecia, tá? Você vai ver que ele não tem uma liderança firme na palavra. Não tem uma liderança firme na palavra. Hoje, se a gente for procurar, qualquer orientação dentro da Bíblia, ou qualquer orientação, eu sou pastor, qualquer orientação que um membro quiser dentro da palavra de Deus, ele vai procurar o meu pastor presidente para ter essa informação. Na ausência do pastor presidente, os pastores auxiliares. Então, a gente sempre está conectado dentro da palavra.
conectados dentro da palavra. Então, a orientação que eu tenho, quando você tem uma dificuldade, quando você tem de saber o que é de Deus ou não, você procura teu pastor. O teu pastor presidente, procura ler a Bíblia, não foge da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a maior escola teológica do mundo. Não foge da escola bíblica dominical, procura o teu pastor, procura a orientação, vai ler a Bíblia. A Bíblia, ela é o manual do cristão. Aleluia. E acabou. Talvez esse até seja o maior problema, né? O pastor Renato pontuou algo muito bom. Vai procurar o seu pastor. A gente tem que ter discernimento com o nosso pastor. Quantas vezes eu desafio aqui a gente que está na mesa, a gente pode fazer 30 ligações aqui para membros da nossa igreja, quantos não foram atendidos quando procuraram o nosso pastor? Só que às vezes a gente pega igrejas que têm 50, 100 mil membros. Como é que ela vai ter acesso ao pastor? Como é que ela vai chegar até o pastor? A importância de ser pastoreado, a importância do pastor ter o cheiro da ovelha e da ovelha saber quem é o pastor dela e saber que pode contar com o pastor dela. Rodrigo, acho que aqui da mesa o Rodrigo é o mais novo da gente do céu, que chegou mais recente. Sim. Como é que você vê? A nossa igreja é uma igreja profética, mas também é uma igreja de palavra. Aleluia. Como é que você vê essa questão, não só na nossa igreja, mas de uma forma geral? Como é que você vê essa questão da liderança com profecia, com os profetas? Voltar só um pouquinho da tua pergunta que você falou lá do menino. Eu acho que os pastores, né, os pais também têm uma certa, né, porque ele é um menino de 15 anos. O caráter dele está se formando agora, né? Então acho que tem questão de orientação aí, porque negavelmente ele tem dom, ele é um diamante, tem que ser lapidado, né? Agora eu vou falar sobre a questão que você me perguntou. Eu vou falar o que eu vivo na Seva, né? Eu cheguei lá tem quase um ano, Fabrício, nessa brincadeira aí. Quase um ano já. Então, né, no primeiro dia eu dei sorte que o pastor Daniel estava lá, me recebeu, falou comigo, com a minha varoa e tudo mais. E, cara, é muito, tipo assim, né, puxando a nossa sardinha, mas é difícil você falar, porque o que eu vou falar agora é algo que o pastor Daniel me conhece, eu não sou de puxar saco, eu detesto isso também, mas o que eu até falei para o Fabrício em off, o que eu vi daquele pastor ali, o nosso presidente, que a gente, sabe, ele fala da palavra, né? Ele lê a palavra, ele surfa nas palavras do Senhor e está baseado na palavra, né? Só que eu vi ele fazendo uma coisa que nenhum profeta fez até hoje, que eu vi, né? Ele só faz, tipo assim, ele ajuda as pessoas, né? No nosso culto, ele pediu, ele perguntou lá, alguém está com conta para pagar? Ele foi e pagou essa conta de luz dessa pessoa, né? Então, eu discordo um pouco dos amigos aqui, eu vejo de um falso profeta em relação, como eu identifico um falso profeta, pela cobiça dele. A gente não tem como falar desse tema dos profetas da atualidade, Sim. sem a gente falar do que eu ouvi até num debate há pouco tempo. A igreja matando a igreja. Sim. Tá? Como a gente deve reagir? Tem escândalos, não tem como. Em qualquer local que existe a mão do homem, Sim. existe escândalo, existem exageros, existem erros e existem acertos. Mas a gente, como cristão, tá? Como é que a gente deve reagir com relação a isso? 1 Tessalonicenses diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Como é que a gente deve não matar o ministério de alguém? Porque assim, na minha visão, o que estão fazendo com esse menino é matando o ministério. Sim. E até me arrisco a dizer que botando até a vida desse menino em risco. Sim. É um garoto que não tem discernimento nem espiritual, nem maturidade para ter tanta crítica da forma que está recebendo. E não vamos nos limitar ao menino em si, o foco, mas de uma forma geral, a exposição que é feita, e às vezes a exposição até que se faz, porque a pessoa que está exposta, ela se permitiu ser exposta também. Como é que a gente, como cristão, deve estar lidando com isso? Os escândalos, essa questão toda que está se levantando tanto e a igreja matando a igreja. Fabrício, eu vou dizer, entrar nisso aí, nesse tema, por causa própria. Eu, quando era novo convertido,
e Deus começou a me usar dentro da igreja. Então, nessa igreja, o pessoal não estava acostumado com profecia, não acostumado em Deus estar levantando as pessoas para estar falando, trazendo a mensagem que ele queria. Então, eu me senti, veio muitos irmãos, até pastores auxiliares, que veio tentar apagar essa chama que estava dentro do meu coração. E eu fiquei muito assim, naquela época, eu fiquei muito angustiado. E eu peguei e conversando com o pastor presidente da nossa igreja, ele pegou, conversou comigo, e aí foi que abrandou o meu coração, ele me dando conselhos de continuar a entregar, mas tendo sempre a visão que muitos não iam entender o dom que ele me deu, que Deus me deu. Então, como eu disse para vocês, eu não tenho conhecimento desse jovem, porque mas eu creio que o que está faltando, eu creio que o que está faltando realmente uma orientação do seu pastor com relação a isso que está acontecendo, para que não mate espiritualmente esse jovem. E eu creio que Deus vai levantar alguém para poder pegar e trazer uma orientação a esse jovem, à luz da palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Rodrigão. Ele falou basicamente tudo, né? A orientação, né, a base de tudo. Tem que orientar ele, né? Porque vão vir, como você falou, Fabrício, vão vir vários rojões, várias, vamos dizer assim, pessoas caluniando, né? Mas não te cortando, mas não nos limitando ao jovem em si, Sim. tá? Hoje a gente vê as redes sociais, todo mundo pegando e compartilhando, até fazendo vídeo com aquele áudio do menino falando inglês. Sim, tá? sim. Isso é uma forma da gente estar jogando esse garoto no buraco. Sim, com certeza. Tá? Quando a gente faz aquela sátira daquela menina que prega falando do iPhone, do XR, do 11, do 12, Sim. é uma forma de você estar pegando um ministério e derrubando esse ministério. Sim. A gente, como cristão, qual posição a gente tem que tomar? Porque a rede social hoje é muito, muito rápido, tudo se propaga muito rápido. Olha, né, na minha opinião, né, nós temos que nos unir. União, porque mesmo a gente sabendo que tal coisa pode ser errado, pode ser certo, porém tem que ter união entre a gente, né? A gente, vamos lá, vamos ver o que está errado, vamos ver o que está certo e nos unir em relação a isso, porque a união dos evangélicos, ela infelizmente não é uma coisa que, né, é um falando mal do um, outro falando mal do outro. A realidade é essa, né? E quando nós nos unimos de fato e de verdade, eu acho que a coisa começa a dar certo. A questão de matar o profeta, né, do menino, eu não acredito que seja que um bate-papo igual a esse vai estar matando. Porque é o seguinte, quem tem que policiar ele seria o pastor dele, policiar ele é o pastor. Teve um pastor, inclusive até muito conhecido, que se ofereceu a ajudá-lo, mas ele não aceitou essa ajuda. Então, o que acontece hoje? O que acontece é o seguinte, se você não acredita, se você não aceita a minha ajuda, que eu sou um ser humano querendo te ajudar, você que me vê, você não vai querer a ajuda dos céus, porque você não está vendo Deus. Então, o que acontece? Alguns profetas, foram levados através da ganância. A ganância do dinheiro.
Então eles não estão nem aí, o povo está aceitando, está recebendo, é desse jeito que vai. É o dinheiro que está fazendo com que se movimentando. E qualquer um que chegar para levar a palavra para esse tipo de profeta, esse tipo de pessoas, eles não vão aceitar. Porque eles cobram 2 mil, 3 mil, 5 mil, e tem igreja, tem pastores aí que pregam e pagam. Mas por que eles pagam? Porque é o seguinte, esse leva um público que é fácil ser manipulado. Porque quando esses camaradas aí falam bem assim, olha, eu quero 50 pessoas aqui que digo R$1.000 cada um, porque Deus vai fazer isso aí. O povo vai e entrega. É fácil sim, é fácil induzir. Agora, entra na Assembleia de Deus, Serva Church, para você ver que lá tem essa petição toda. Não tem essa petição. O nosso pastor não gosta disso. Deu para entender? Então, o que acontece? Porque hoje nós estamos se tornando referência. E nós estamos combatendo realmente esse tipo de profeta, de ser profetado dentro da igreja. Porque na nossa igreja tem Bíblia. Qualquer um que chega lá, inclusive recentemente, uma irmã falou assim, olha, eu não sei falar, mas ela trouxe uma palavra do céu, profeta de Deus. Então, todas as vezes que eu vou na igreja, eu tenho desejo de encontrar irmãs igual a essa, pregando, falando da palavra, porque Aleluia. lá tem Bíblia. Sim. É o que eu estou falando, é o que eu falo para todos. Eu não entro em debate na rede social, mas gente, procura uma igreja que te aproxima de Deus, não que te afaste de Deus. Aproveitando esse gancho que o pastor Renato deixou, a gente não podia finalizar esse bate-papo se a gente não trouxesse à tona isso. Hoje a gente vê a profecia como um produto. Show, dinheiro, fama, às vezes pessoas fazendo filas de horas para poder entrar, alcançar um profeta, profetas cobrando ingressos. Esses dias foi falado sobre ingresso para ir para uma igreja. Então, assim, é o show da fé que está sendo, não fazendo referência ao programa da TV, mas é o show da fé que a gente hoje vê. E a gente tem até cursos para ativar o seu dom. Verdade. Então, workshops que existem, assim. Queria saber de vocês, como é que vocês veem isso? É bíblico cobrar para profetizar? Quando o profeta só ministra, ele pode receber uma oferta? E a gente vê hoje o dom espiritual como uma marca. A marca registrada, a pessoa entra na live falando, eu quero ser profeta na sua vida. Ela não entra com uma palavra para acrescentar para a pessoa. Ela começa a live dela falando, eu quero profetizar na sua vida. E as pessoas vão chegando nela, não, mas para profetizar eu preciso liberar tanto financeiro. Como é que é a visão de vocês a respeito disso? A profecia como produto, show, dinheiro e fama. Então, como você disse, né? Tá na palavra. Então, se não tá na palavra, a gente tem que começar aí, né? Por quê? Igreja de palavra, né? A igreja de palavra, ela te dá estrutura. Ela te dá condições de você ter um entendimento. Agora começa por aí, né? O profeta, ele cobra algo. Por exemplo, se ele fala assim pro pastor Fabrício, eu vou aí, porém, cara, tem como, eu sou aqui de São Paulo, tem como você pagar minha passagem? Agora cobrar algo a mais para ser ministrado uma profecia, já está errado. Essa é minha opinião. Né? E tem pessoas que entregam as suas vidas a profecias, a profetas que nem resolveu a própria vida dele. Então como é que o cara vai dar a profecia que a vida do cara está toda enrolada? Nem resolveu a vida dele. Deu para a pessoa entender? Então tem que estar na palavra, pastor. Se está na palavra, tem a estrutura da palavra, vamos, esse profeta aí, realmente, igual o pastor Fabrício fala, é de Deus. Mas agora quando o cara, ele cobra para ir à tua igreja, para se beneficiar próprio daquilo, tem pessoas cobrando 15 mil, 16 mil, ele está em benefício próprio ou benefício do outro? Ainda tá pegando leve no 16 mil, ainda tá barato.
Deu para entender? Então ele está saindo fora, porque o próprio apóstolo Paulo, ele deu liturgia de profecia. Ele disse o quê? Que, se eu não me engano, é em Efésios ou Coríntios, que tem que ter amor. Primeiro amor para você ser profeta. Então, se eu tenho amor pela outra pessoa, eu vou cobrar? Se eu tenho amor a outra pessoa, eu vou querer meu benefício próprio? Não posso. Está errado. Está desfigurando a palavra do Senhor totalmente. Estou saindo da palavra. Essa é a minha opinião. Pastor Renato. A questão hoje em relação a cobrar, eu estou na caminhada há mais de 30 anos. Todas as vezes que eu fui convidado para pregar, eu nunca cobrei. Nunca cobrei. Mas por quê? Eu sou empresário. Deus me deu condições para ter uma empresa. Então não há necessidade de eu cobrar. Eu sou contra cobrar? Não, eu sou a favor. Você pedir uma oferta, pedir uma ajuda, você pode ter esse Amém, não glória tem a Deus. problema algum, porque você tem as suas despesas. Você tem a sua despesa. Você vive da obra? Amém, não tem problema. Isso, eu não sou contra isso. Tá? Diversas vezes teve igreja que pegou o envelope, colocou dentro do meu paletó e falou assim, não, aqui nós temos o hábito de abençoar o pregador. Aí eu falei assim, aonde está a salva? Peguei assim e devolvi. Eu quero ofertar. Então, o que acontece? Mas só que é o seguinte, quando você começa a estipular valor e o povo aceitar, acaba se corrompendo. Isso é verdade. Se corrompendo. Aí você vai reclamar, vai falar do pregador tal, da pregadora tal, porque cobrou aquela coisa todinha. Mas porque existe público que paga. Os camaradas pegando o dízimo e não... Ô, irmão, não faz igual o nosso irmão Rodrigo aqui falou, que o nosso pastor ele faz, que é distribuir o dízimo, a oferta da igreja e ajudar pessoas. O que eles fazem? Eles pegam 90 mil e pagam uma pregadora. Mas se o irmãozinho pedir um gás, não vai ajudar o irmãozinho da igreja. Fato. Se o irmão pedir uma cesta básica, não vai ajudar o irmãozinho da igreja. Pagar uma conta de luz não vai, mas vai pagar um pregador. Irmão, eu vou falar. O nosso pastor não gosta de pregador de fora. Ele fala direto, nós temos a prata da casa. Tem que pregar o pessoal da casa. Porque no momento que você traz pregador de fora e você passa a pagar, você está corrompendo o ministério. Então você tem um dinheiro ali que é para investir na vida das pessoas, que é para abençoar pessoas, que é para investir na obra, e você tira para pagar 100 mil, 90 mil, 50 mil, seja lá o valor que for, você está tirando da lã da ovelha, você está sugando a ovelha e fazendo e distribuindo para profeta, para pessoas corrompidas. Então não faz isso. Pastores, quer levar a tua igreja para o céu? Pare de pagar esse abençoado que fica cobrando. Esquece, tira esses parasitas de dentro da igreja. Tira esses parasitas de dentro da igreja. Esses parasitas estão sugando a tua igreja, sugando a tua membresia. Eles saem cheios, a tua igreja fica vazia. Esquece. Pastor Isaías. Amém. Eu também nunca cobrei para ir pregar nas igrejas que eu sou convidado. E a gente vê essa situação. Mas, se alguém quiser pagar, se for 15 mil, 10%, eu cobro 10% da situação para poder pegar, ficar melhor. Entendeu? E a gente vê isso acontecendo. Infelizmente, isso está acontecendo. E como é que fica? Porque quando tem pregadores, quando cobra 15, 20, 30 mil, e tem, isso eu já vi, porque eu vim de ministérios que infelizmente se assujeitava a esse tipo de situação, aí pegava e falava, não, irmão, é porque esse pregador ou essa cantora que está vindo aqui vai atrair muita gente. Então,
quando atraía muita gente, era nas ofertas, era e tudo, a cantina arrebentando a boca do balão, aquela coisa todinha. E, quer dizer, se o cara está pedindo 15, o cara, alguns pastores estavam visualizando e ganhar 30, 40. Então, essas coisas que estão acontecendo. Então, eu nunca cobrei, graças a Deus. Eu sempre fiz o que eu... Aleluia. Dê de graça o que de graça recebeste. Então, é dessa forma e desse jeito que eu tenho visto. Todas as ofertas que sempre ganhei, eu sempre peguei e depositava no gasofilaço. Pegava e retornava para a igreja, porque eu não acho, eu não me sinto, eu acho que não é certo e eu não me sinto bem fazendo dessa forma. A Bíblia nos ensina que Deus ainda fala, ainda levanta profetas, ainda cura. Só que ela também nos ensina que a gente precisa discernir do que é certo e o que é errado e reter aquilo que é bom. Então, acho que a nossa palavra hoje veio complementar isso, veio a falar mais sobre isso. E assim como Jesus nos falou, o que nos salva é a fé. Aleluia. Não é a performance de alguém em cima do altar que vai nos salvar. Então, queria agradecer Rodrigo, pastor Isaías, pastor Renato, por aceitarem o convite. Obrigado. Agradecer ao nosso pastor presidente Amém. Glória a Deus. por nos colocar aqui hoje. Queria falar com você que está em casa. Se essa palavra edificou, falou com você, nossa igreja se encontra em Vista Alegre, a nossa sede, na rua Ponta Porã, 94. E nós estamos também com a nossa filial no Recreio, na rua Fernando Bujones, número 30. Então, faz uma visita para a gente. Venha ser membro. Se você está sem igreja, se você está na famosa Cristo em Casa, venha ser apacentado, venha ter um pastor para cuidar de você, para cuidar da sua vida. E se essa palavra edificou, não deixe de compartilhar. Se foi bênção para você, compartilha para alguém para que seja bênção também. Curte, comenta, não deixe de comentar. A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Então entra aqui nos comentários, deixa a sua opinião sobre esse tema. Se inscreva no nosso canal. Diariamente a gente tem mensagens do nosso pastor, mensagens edificantes. Temos o nosso projeto agora do podcast e temos outros projetos também. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima. Fabrício, eu vou dar uma... Faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Aleluia. É isso aí. Deus te abençoe, até a próxima. Amém.